Vamos então ao como o nosso Luiz Eduardo disse, o tema é importante. A maior seca em décadas deve pressionar a inflação, acendeu o sinal de alerta no governo, fala-se em voltar com o horário de verão. Nós vamos tratar de uma série de assuntos que, juntos combinados, nos fazem refletir o que está acontecendo com o setor de energia no Brasil, não só energia elétrica. Confira na reportagem de Pedro Teixeira. De 1º a 8 de setembro, a demanda por energia foi maior do que na última crise hídrica enfrentada pelo país em 2021. Aumento de 13% na carga média de megawatts. A explicação está na extensão maior da seca e das temperaturas, muito acima daquelas de 3 anos atrás. Usinas termoelétricas já foram acionadas, levando a conta de energia de volta para a bandeira vermelha, a mais cara. Especialistas alertam para o reflexo da falta de chuvas na inflação do país, como ocorreu em 2021. Para reduzir o risco, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, sugeriu a volta do horário de verão, que reduziria o consumo energético nos horários de pico. Quando há qualquer possibilidade que te aponta um caminho de uma solução para a modicidade tarifária e para a segurança do setor, é importante ser avaliado. Então, nós estamos numa fase de avaliação da necessidade ou não do horário de verão. Também nesta quarta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre a expectativa de impacto da estiagem na alta dos alimentos e da energia. A inflação preocupa um pouquinho, sobretudo em virtude do clima. Nós estamos acompanhando a evolução dessa questão climática e nós podemos, o efeito do clima sobre o preço de alimento e eventualmente preço de energia, faz a gente se preocupar um pouco com isso. Para o resto do mês, a previsão é de continuidade do clima quente e seco, mantendo a preocupação com os possíveis reflexos no IPCA, que deve fechar o ano em 4,3%, segundo as projeções do mercado. Deixa eu trazer a atenção de vocês para o que está com o pano de fundo do que nós estamos falando. Nós estamos falando, no fundo, da matriz elétrica brasileira. Como é que a gente gera essa energia que todos nós estamos consumindo agora? Essa matriz teve uma série de alterações e elas, em parte, nos fazem entender por que as dificuldades hoje são maiores para o fornecimento de energia no Brasil, levando em consideração também as questões climáticas. Vamos para o momento do WW chamado Daniel Hitzner Explica. Daniel. Deixa eu mostrar com esse gráfico aqui, vai ficar mais fácil da gente entender. Eu peguei a matriz elétrica de 10 anos atrás, exatamente, a matriz elétrica de hoje. Dá uma olhada na diferença que existe. Do lado esquerdo, dava para a gente ver a predominância das hidrelétricas na matriz elétrica, mais de 70% da energia gerada. E as solares sequer existiam. As eólicas eram 2%, só muito pequena, uma coisa muito irrelevante. A gente olha para hoje, hidrelétricas continuam importantes, 50%. Mas as eólicas já são 15% da matriz e as solares já são 7,5% da matriz elétrica. E aí, William, tem um ponto importante. O que acontece? Hoje, a demanda máxima, nesta quarta-feira, a demanda máxima do sistema elétrico foi às 18 horas e 46 minutos. Nesse horário, 18 horas e 46 minutos, já não tinha energia solar, obviamente, porque não tinha luz do sol. O pico das eólicas não é nessa hora, costuma ser de noite, de madrugada, mais à noite. E as hidrelétricas que podiam dar conta do recado não estão numa situação ali como no passado de estiagem mais forte ainda. Mas elas não estão com muita água. Então tudo isso complica demais a operação do sistema. O Barata, que já foi chefe do ONS, olha, ele pegou épocas difíceis, mas como hoje, eu acho que não tem não. Você confirma, Barata? Sim, é verdade, Daniel tem razão. Daniel tem razão porque a complexidade da operação do sistema hoje é maior do que o período em que eu estive à frente do ONS, de 2016 a 2020. Mas, acho que como tudo na vida e como toda moeda, tem dois lados, né? A presença dessas fontes eólicas e solares, que, de certa forma, complicam a operação do sistema, elas são responsáveis pela redução do custo da energia. E é por isso que elas entraram de forma maciça no sistema.
porque são hoje as fontes mais baratas. Veja, nós não temos motivo para preocupação por estar com um risco de desabastecimento. Esse risco eu tenho absoluta convicção de que não existe. E já tivemos a oportunidade de, em conversas com instituições, com o próprio ministro Alexandre Silveira, de manifestar para ele que a nossa preocupação não é com o desabastecimento, mas é com a sustentabilidade econômica. Hoje em dia está cada vez mais difícil ao consumidor, em especial ao consumidor humilde, pagar a sua conta de luz, porque essa conta aumenta. Então, nesse período agora, principalmente nesse período que chamamos de período seco, e que este ano está super, hiper seco, obviamente, quando chega no período de ponta, esse período, como foi comentado, depois das 6 da tarde, o sol se põe, as fontes solares não geram. Consequentemente, alguém tem que substituí-la. E as hidrelétricas estão com um nível baixo no reservatório. Então, a primeira solução que aparece, e é natural que seja assim, é a geração a partir das fontes térmicas. E as fontes térmicas, com certeza, aumentam o custo da energia. Então, é preciso, neste momento agora, a primeira coisa que eu acho que é fundamental é que esse problema seja apresentado com absoluta transparência, que tudo seja colocado para a sociedade, dito como elas, na verdade, são. Então, nosso entendimento, no entendimento da Frente Nacional dos Consumidores, não temos problemas de energia, mas temos problemas de potência, que muitas vezes fará com que o ONS seja obrigado a despachar as usinas térmicas. Aí vem a seguinte pergunta imediata. Mas é a única solução que temos? E eu digo não, não é a única solução. Existem outros mecanismos que poderão mitigar a necessidade do uso de térmicas. E que mecanismos são esses? São os mecanismos de resposta da demanda. É a participação do consumidor no problema. E no caso da resposta da demanda, que nós chegamos, inclusive, a usar em 2021, e usamos de forma muito tímida mesmo, o que significa isso? Significa que quando o preço da energia está muito alto, naquela hora em que ele está muito alto, né, o consumidor, e principalmente o consumidor industrial, que tem essa capacidade, ele reduz o seu consumo sem que isso prejudique a sua produção. E Barata. Isso é praticado... Pois não. Não, é que é um bocado de coisas técnicas que você está colocando e central na sua argumentação, você mencionou a necessidade de apresentar com transparência o que está acontecendo e eu tenho certeza que quem nos acompanha está com a seguinte pergunta na cabeça, por cima de todos os detalhes técnicos. Eu vou pagar mais caro, é isso? Olha, veja... A Thaís tem os números, Barata. Posso trazer os números que a Thaís preparou? Que a resposta para essa pergunta na cabeça de quem nos acompanha, eu vou pagar mais? A Thaís, infelizmente, é a moça que vai trazer a má notícia. Né? Estou quase acostumada, viu, William? Se é que a gente acostuma com isso. Olha, mas vamos lá. Infelizmente vai pagar mais. O Brasil convive com a bandeira tarifária desde 2015. Ela está aí exatamente para fazer esse ajuste. Vocês vão se lembrar da confusão que a ANEEL decretou bandeira vermelha 2 para setembro, depois teve que voltar atrás para bandeira vermelha 1. De lá para cá, as informações sobre a situação da geração de energia, com as secas e tudo mais, elas foram chegando e o que os economistas estão fazendo agora são as simulações diante do quadro de geração de energia, as simulações para a bandeira tarifária para os próximos meses. Eu conversei hoje mais cedo com a Andrea Ângelo, que é economista da Warren, que faz e acompanha essas simulações. No cenário dela, o Brasil voltaria para a bandeira verde entre dezembro e janeiro, mais garantido em janeiro, mas terminaria o ano rapidamente, pularia para a bandeira amarela, que já é uma bandeira que embute R$ 1,88, quase R$ 2,00 a cada 100 kW consumidos. O cenário mudou. E no cenário hoje, na simulação hoje, aponta que já a partir do mês que vem a gente pula para a bandeira vermelha 2, que a conta sobe quase R$ 8,00 a cada 100 kW.
e a média é de 150 kW por mês para os brasileiros, e nós vamos ficar até fevereiro do ano que vem, a partir de novembro, entre novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, com a bandeira amarela. Então, é custo adicional na conta, a partir já de agora, de setembro, que já estamos com a bandeira vermelha 1, pulamos para pior em 2, em outubro, e vamos com a bandeira amarela até fevereiro. Ok, o Daniel, o Barata trouxeram aspectos técnicos relevantes para esse assunto. Você coloca a cabeça na área econômica e na área política. Tem que estar soando alarme. William... Não tem nada mais sensível do que isso, de custo de energia. Sim, certamente. Até se a gente considerar a forma como falta de energia e problemas de energia prejudicaram presidentes e governos anteriores, o caso clássico Fernando Henrique Cardoso, né? Muito da derrota do Serra, né? Foi em 2002, foi considerada por uma influência do apagão de 2001. Mas, William, apesar disso, hoje eu falei sobre esse assunto, tanto no Ministério de Minas e Energia, sobre o aspecto político e no Palácio do Planalto também. O que eles me disseram, assim, não haverá cavalo de pau, primeiro. Eles comparam muito, e é interessante como esse governo, o governo Lula 3, a régua, a métrica é muito com o governo Bolsonaro. A gente está vendo as questões, as queimadas. Né? Hoje teve uma corrida para comparar o que foi feito em relação ao governo Bolsonaro, né? Na reestruturação dos órgãos de comando e controle e de combate a incêndio e queimadas. E na energia também. A régua é a crise hídrica de 2021 e me deram 2 dados. Né? O que eles me disseram? Bom, o nível de reservatórios hoje está em 55%, quando começou ali no auge da crise hídrica estava em 21%, né, fazendo esse comparativo. E também me disseram que há um colchão na bandeira tarifária de 9 bilhões de reais, que na mesma altura em 2021, portanto também no governo Bolsonaro, já estava ali no vermelho a conta. Né? Então eles consideram que tem um colchão que dá para tocar a situação. Isso não significa que não há ali possibilidades na mesa. Hoje surgiu a questão de retomar o horário de verão, mas tudo como uma possibilidade ainda muito vaga. Sentir ali, são conversas de bastidores, né? Ninguém querendo enganar ninguém. Não diria uma tranquilidade, mas um ponto de atenção, mas não ninguém achando que vai evoluir para uma grande crise como a de 2021 ou como a do Fernando Henrique lá atrás. Barata, por último, para encerrar nossa conversa, nós vamos por horário de verão de novo? Eu já tinha esquecido como é que era. Veja, só um comentário importante é que a única maneira que nós temos de reduzir esse aumento da conta é utilizando mecanismos alternativos. Porque se for apenas gerar térmica, realmente o custo vai aumentar. Então, o que eu tentava dizer rapidamente, e vou ser muito breve, existem mecanismos que estão à disposição para que nós utilizemos. Adicionalmente, o horário de verão, ele é realmente uma ferramenta que pode ajudar, sim. Porque se você trouxer o consumo para aquela hora em que você está contando com a geração solar, você reduz a geração térmica e, consequentemente, reduz o custo da geração, o custo da energia para os consumidores, que é a grande preocupação que nós temos. O custo da energia elétrica no Brasil, porque isso impacta, de fato, a economia como um todo.